Olá, ticos! Hoy vamos a estudiar el pretérito perfecto de subjuntivo. En el video passado, estudando o pretérito imperfeito, mas hoje a gente vai estudar o perfeito, tá? Então, o pretérito perfecto de subjuntivo se usa depois de ciertas expressões em orações que expressam ações finalizadas que han sido completadas em um marco temporal que inclui o presente ou ações que finalizarão em el futuro, tá? Então, expressões finalizadas que han sido completadas ou pode ser completadas no presente ou no futuro, tá? Mas que não seja um futuro tão distante. Para relembrar, o modo subjuntivo serve para expressar incertezas e possibilidades, tá? Certeza, possibilidades, também probabilidades, tudo isso dá para expressar. Nós temos aqui, nesse tempo verbal, é a junção de dois verbos. O verbo haver, conjugado, mais um verbo no particípio. Esse verbo no particípio a gente viu ano passado, tá? Que eu ainda vou explicar novamente para ver se vocês relembram. Então, a conjugação verbo auxiliar, haver, conjugado em presente do subjuntivo, mais o particípio do verbo a ser conjugado. Nós vamos ver primeiro os usos. O uso do pretérito perfeito de subjuntivo. Expressa uma ação finalizada em um marco temporal que se extiende hasta o presente. Então, é uma ação finalizada que vai se estender até agora o presente. Exemplo, esperamos que a operação de esta manhã haya sido todo um éxito. Então, esperamos que esta operação, nesta manhã, tenha saído tudo bem, né? Com êxito. Expressa uma ação que finalizará em el futuro. Então, como eu falei, expressa uma ação que vai finalizar no futuro. Exemplo, podrás ver a tu hermano quando haya salido del quirófano. Então, é a sala de cirurgia, tá? Então, esse haya salido. O haya, que está aí sublinhado. Esse haya é o verbo haver, ele conjugado. E o salir, que fica salido, é o verbo no particípio. Nós temos aqui particípio regular, tá? Infinitivos terminados em A. Então, os verbos que terminam com infinitivo A. Eu vou retirar esse infinitivo A e colocar ado no final. Verbos que terminam com infinitivo E e I. Eu vou retirar esse infinitivo E e I e colocar ido, tá? Agora, vamos conhecer alguns exemplos. Como eu falei, nessa tabelinha de cima, nesse quadradinho, eu coloquei novamente para vocês lembrarem. Verbos que terminam com A, eu vou retirar esse A e colocar ado. Por exemplo, estudar, eu retiro esse A e coloco ado, que fica estudiado. Verbos terminados com E, eu retiro eles e coloco ido. Verbo comer, que fica comido. Verbo beber, que fica bebido. E o salir, fica salido. Apesar que ele é um verbo irregular, tá? O verbo a ser também é um verbo irregular, então ele vai modificar também a terminação dele. Então, vocês podem pesquisar na internet aí. A gente viu ano passado. Então, os verbos no particípio irregular. Que o verbo irregular, o verbo a ser, fica hecho. O verbo decir fica dicho. O verbo abrir fica abierto. Então, tem vários. Então, vamos conhecer agora esse verbo haber conjugado, né? Que é o verbo auxiliar. Temos aí. Yo haya, tu hayas, ele ou ela, ustedes haya. Primeira e terceira pessoas aí são iguais, tá? Nós outros hayamos, vós outros hayais, eles ou elas ou ustedes hayan. Lembrando que é um verbo composto, que eu tenho que utilizar o verbo auxiliar haber mais um verbo no particípio. Então, sempre tem que ter os dois juntos, tá? Eles são amiguinhos. Então, yo haya hablado, tu hayas
hablado. Ellos, ustedes, haya aprendido. Nosotros, hayamos vivido. Vosotros, hayáis hablado. Ellos ou elas ou ustedes hayan aprendido. Vamos tomar mais algumas coisas, tá? Nós temos aqui, eu coloquei uma tabelinha com a junção desse verbo haber mais o verbo no particípio. Eu coloquei o verbo hablar, que esse verbo hablar é para vocês colocarem no particípio. Então, o verbo terminou com a, eu vou retirar esse a e colocar ado, que fica yo haya hablado, tú hayas hablado, ella haya hablado, nosotros hayamos hablado, vosotros hayáis hablado, ellos o ellas hayan hablado. O verbo estar. Yo haya estado, tú hayas estado, él o ella haya estado, nosotros hayamos estado, vosotros hayáis estado, ellos o ellas ou ustedes hayan estado. E o verbo cantar. Yo haya cantado, tú hayas cantado, porque aí o particípio fica igual em todas as conjugações, né? Porque eu só vou retirar o a e colocar o ado no final. Aí nós outros hayamos estados, vós outros hayáis estado, ellos ou elas ou ustedes hayan estado. Agora, vamos a mirar alguns exemplos. Temos acá. Ó, lembrando, o verbo haber, você já sabe que tem que conjugar, né? E eu coloquei entre parênteses o verbo que vocês vão colocar no particípio. Que o verbo haber você já sabe que tem que conjugar e já sabe que tem que ter, então. Então, creio que é tu. Ele quer que vocês conjuguem o verbo haber na segunda pessoa do singular, que é o tu. E colocar esse verbo meter no particípio, tá? Que fica assim. Que é o tu, que eu vou conjugar o verbo haber. Fica, creio que hayas metido la pata esta vez, tá? Então, esse verbo meter, ele terminou com E. Se ele terminou com E, eu vou retirar o E e colocar ido. Na próxima frase, nós temos aqui, espero que ele. O ele está na terceira pessoa do singular, então vocês vão conjugar esse verbo haber na terceira pessoa do singular. E vai colocar esse verbo llegar, que está entre parênteses, no particípio. Esse verbo terminou com A, eu vou retirar o A e colocar ado. Aí fica haya llegado a tiempo en la reunión. Então, espero que ele tenha, né? Haya llegado a tiempo en la reunión. Ojalá que. Então, ojalá vem de tomara. Só que depois lá do verbozinho, para me saber qual a conjugação que eu vou conjugar o verbo haber, tem assim, ó, me pedido. Esse me, ele é um verbo reflexivo que está na primeira pessoa, tá? Então, o verbo llegar, que eu vou colocar no particípio, de novo. Só que eu vou conjugar na primeira pessoa o verbo haber. Que ele fica, ojalá que haya llegado mi pedido. E a última frase, nós temos aí. Vamos conjugar o verbo haber na primeira pessoa do plural, nós outros. E vai colocar esse verbo terminar no particípio. Que aí fica assim. El jefe querrá que hayamos terminado el proyecto para el lunes. Entonces, tenemos un ejemplo. Espero que hayan llegado a casa. Então, esse hayan é o verbo haber conjugado na terceira pessoa do plural. E o verbo llegar, que está ligado, está no particípio, né? Terminou com a, eu vou tirar o a e colocar ado no. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima clase y besos.